Hora Geral, nesta quarta-feira, com imagens de uma tentativa de assalto a uma policial militar. O caso ocorreu ontem em Praia Grande. Dois assaltantes em uma moto resolveram atacar uma mulher que passava de moto pela rua. Mas não imaginavam que ela era uma policial militar e a imagem fala por si só. O vídeo mostra os suspeitos ultrapassando e parando a vítima. Eles arrancam a mulher de cima da moto, você vai ver as imagens, né? Com muita brutalidade. Ao notar que eles poderiam atirar, a policial reagiu e atirou contra os criminosos, que, óbvio, fugiram. A ação aconteceu na rua Augusto Ribeiro Pacheco, no bairro Vila Antártica. Até o momento, os criminosos não foram identificados. Pode voltar mais uma vez o vídeo para a gente até explicar e mostrar o quanto que esses bandidos, o quanto que esses marginais estão cada vez mais astutos, né? Se você acompanha diariamente o Hora Geral, sabe que todos os dias nós temos uma notícia dessa envolvendo ocorrências policiais, né? E olha que Praia Grande é tida como uma cidade bem monitorada, uma cidade que tem um bom sistema de monitoramento. E a gente vê que esse sistema de monitoramento, ele auxilia na captura e até na prevenção de qualquer tipo de roubo ou assalto. Nesse caso, óbvio que esses dois malandros, esses dois marginais, esses dois bandidos, né, não sabiam que ao tentar furtar a moto desta mulher, ela era uma policial militar, entregou a moto, né? Eles foram com brutalidade, depois ela reagiu e eles acabaram por fugir. Esse é o Hora Geral e no programa de hoje você também vai ver 3 homens são presos suspeitos de matarem policial militar também em Praia Grande. Amigos e familiares realizam missa de 7º dia do menino Enzo e a tia dele, Isabel. Olha aí, a tia e o sobrinho que foram brutalmente atropelados e vieram a falecer na semana passada na saída do túnel Rubens Ferreira Martins, o túnel sentido Centro-Praia. Quiosqueiros de Guarujá estão insatisfeitos com a demolição dos quiosques. Ontem nós mostramos a demolição, mas tem uma outra versão, uma versão real da realidade, o que vem acontecendo. E nós vamos explicar hoje aqui no Hora Geral. O nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato dos Estivadores, é o Ney da Estiva. É assim que ele é conhecido, né? E o Ney da Estiva vem fazendo um belo de um trabalho à frente do sindicato. Nós conversamos já com alguns advogados especialistas na reforma trabalhista e eles falaram a importância da representatividade dos sindicatos depois dessa reforma trabalhista que entra em vigor a partir do dia 10 de novembro, agora na próxima sexta-feira, tá certo? E também teremos como convidado o consultor financeiro Cláudio Fernando, né? Vamos conversar com o Cláudio Fernando sobre vários assuntos, falar um pouco também sobre a nossa emissora, a TV Ilha do Sol. Sabe quando eu falo a nossa emissora? É minha, é sua, é nossa, porque tudo é feito para você. Hoje é comemorado o Dia do Radiologista. Radiologista é aquele profissional, na hora que você vai tirar um exame, né, tirar um raio-x, você é obrigado a passar por um radiologista. Quem faz a solicitação do exame é um médico e quem acaba fazendo o exame que foi prescrito pelo médico é um radiologista. Um abraço a todos os radiologistas pelo dia de hoje. E hoje também é o Dia Mundial do Urbanismo. Você sabe que o urbanismo ele é fundamental em todas as cidades. Existem 2 aspectos importantes numa administração que deveria ter uma responsabilidade grande dos municípios, das administrações e também da população, que é o sanitarismo, né? Ou seja, a importância com a saúde através de medidas de implantação de sistemas sanitários, né? Ou seja, escoamento da água, dos canais. Tanto é que o Saturnino de Brito, que criou os canais no começo do século passado, ele tinha essa preocupação. A visão do Saturnino de Brito e do Prestes Maia, são 2 figuras que passaram pela história no nosso estado de São Paulo, né? Deveria ser contemplada. Sabe por quê? Às vezes eu faço certas críticas de gente que não gosta, também não estou muito preocupado com isso, mas o administrador, quando ele está à frente de uma administração, no mínimo ele tem que trabalhar para a população que o elegeu toda, né? E também deixar a sua marca positiva. A gente vê tanto prefeito incompetente, né? Prefeita incompetente, também é mulher e homem, né? Você viu o malo
lá acho que no norte, não me lembro a cidade. Pô, a mulher passou o vídeo ontem, ela falando, vamos construir uma ponte aqui, a ponte vai custar 2 milhões, 1 milhão para mim e outro para uma mulher. E outra, ela foi reeleita. Eu não me lembro o nome da cidade lá no norte. Foi reeleita. Quem que reelegeu ela? A população. Então, é hora de prestar atenção do posicionamento e do que os políticos estão fazendo ou fizeram em prol da sua cidade, né? E, lógico, isso também tem a ver com os nossos representantes na Câmara Federal e na Câmara Estadual, né? Então, tanto o urbanismo, que acaba dando uma característica tão bonita para as cidades, como a importância, né, de projetos que evitem problemas de saúde, nossa, seria fundamental, né? Fundamental. Eu quero falar para vocês de um evento que vai acontecer no dia 29, né? No dia 29 de novembro, agora, dia 29, vai acontecer um curso muito importante que nós estamos dando o nome de Feira de Empreendimentos, né? Inclusive, essa feira, desculpa, esse curso de educação financeira, o de empreendimento é daqui a pouco, mas esse curso que vai acontecer dia 29 de novembro, lá na Porto Seguro, né, vai ser importante, inclusive você que tem interesse em participar desse curso de educação financeira com investidores, né, você vai ter essa oportunidade, vai ser dia 28, né, 28 de novembro, às 19 horas. As informações, se você tem interesse, se você é empresário, se você é um trabalhador, se você é um estudante universitário, quer participar, né, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 981387000, e aí nós vamos enviar para você um link. Esse vai ser um link para você poder fazer a inscrição e participar desse curso de educação financeira que vai acontecer dia 28 de novembro, agora no finalzinho do mês, às 19 horas, lá na Porto Seguro, tá? Teremos ali a presença do Bruno Frota, que é especialista em educação financeira, temos um investidor, investidor na Europa e também no Brasil, que é o Roberto Fraga. Eu vou estar lá apresentando este evento, por que não? Né? O Hora Geral vai fazer uma cobertura junto com o Sérgio Mendes, né, que também é da equipe, ou seja, vai ser um belo de um evento para empresários, para estudantes, para a população. Então, mande um WhatsApp uma mensagem para o nosso WhatsApp, fala, olha, eu gostaria de participar desse curso de educação financeira. Nós vamos mandar um link para que você possa se inscrever. Lembrando que no dia do evento não vai poder ser feita nenhum tipo de inscrição, só com antecedência, tá bom? Não se esqueça, você, que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora, e por falar em eventos, acontece amanhã, agora sim, a Feira de Empreendimentos Turísticos da Unip. É uma oportunidade para quem se interessa pela área para conhecer mais sobre o assunto. Vai ter palestra com um turismólogo, já tinha ouvido essa palavra? Turismólogo é aquele que estuda sobre turismo. Eu gostaria de ser um turismólogo para poder viajar e conhecer vários países, deve ser gostoso, né? Ele é o Diego Brígido, é o nome do turismólogo, com o presidente, ou melhor, da Costa da Mata Atlântica Convention and Visitors Bureau, que é o nosso amigo Alex Mendes, entre outros convidados. A feira acontece amanhã, das 7 até as 10 da noite. O endereço da Unip é na Avenida Francisco Manuel, sem número, na Vila Matias, em Santos. Fica ali, ó, em frente ao Municipal. O Municipal tem a entrada na Pinheiro Machado, né? E os fundos do Municipal dá para frente da Unip. É ali na Vila Matias, não tem o que errar, tá certo? Vamos continuar com Hora Geral, com informação para você? Vamos lá? Esse é o Hora Geral. Os amigos que estão na rede social e os amigos que estão acompanhando ao vivo na TV. 3 suspeitos de matarem um policial militar, William Ribas, de 29 anos, foram presos pela Delegacia de Investigações Gerais de Santos. A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Militar. Segundo a Delegacia Seccional de Santos, 5 suspeitos de participarem no crime foram identificados, entre eles um adolescente. Olha só. Ontem à tarde,
foi decretada a prisão temporária dos 4 maiores envolvidos. 3 deles já foram presos. É o Davi Henrique, de 21 anos, Bruno Ferreira, de 24 anos, e Guilherme Ferreira, de 18 anos. William Ribas, ele foi morto no sábado, à noite, em Praia Grande. Nós mostramos ontem aqui no Hora Geral. Ontem não, nós mostramos na segunda-feira, né? Ele teve a sua casa invadida e foi morto a pauladas. Olha aí o policial, meu Deus. O pai dele, que é uma pessoa com deficiência, tem 53 anos e ele também foi agredido. O William se formaria na escola da Polícia Militar agora em dezembro, no próximo mês. É uma brutalidade. Eu, às vezes, como jornalista, não sei nem o que falar. A gente comenta certas coisas, dá a impressão que a gente fala para ninguém, né? O índice de criminalidade, as ocorrências que nós estamos vendo nos telejornais e nos jornais, nos deixa tão triste, né? Porque a brutalidade com que esse policial foi assassinado dentro da sua casa, o pai dele ficou ferido, uma pessoa que tem problemas, ele é cadeirante. É impressionante essas ocorrências que diariamente nós apresentamos aqui aos telespectadores do Hora Geral. Amigos e familiares participaram ontem da missa de 7º dia da jovem Isabel Cristina, de 18 anos, e do sobrinho dela, o Enzo, de apenas 2 anos. Ele completaria 3 no último domingo. Eles foram atropelados na terça-feira passada, ontem fez uma semana, na saída do túnel no Jabaquara, em Santos. O túnel aqui no centro da cidade de Santos. Quando você sai da rodoviária, não tem o túnel Rubens Ferreira Martins? É ali, né? Foi na saída do túnel, já no Jabaquara, aqui em Santos. A missa aconteceu na paróquia Nossa Senhora da Assunção, no Morro São Bento. Na foto você vê parentes, amigos e pessoas da sociedade que estavam com camisas brancas com a foto das vítimas, tanto do Enzo como da sua tia. Olha lá, a maioria estava com essa camisa, uma forma de prestar mais uma homenagem na missa de 7º dia. Não preciso dizer que o clima foi de comoção e a espera de justiça. É o que todos esperam depois de fatos tão tristes como esse. O acidente, só para lembrar o meu amigo do Hora Geral, foi causado por um adolescente de 17 anos que abandonou o veículo e fugiu do local. Ele não se apresentou ainda à polícia até o momento. Óbvio que vai ter uma hora que ele vai ter que se apresentar, né? Mas até o momento ele não se apresentou. Bom, o Hora Geral mostra as informações da nossa região metropolitana, né? De Santos fomos até Guarujá. Comerciantes do Guarujá estão insatisfeitos com a demolição dos quiosques. O trabalho de demolição, como você está vendo, aconteceu na Praia da Enseada e começou na última segunda-feira agora, e deve ser concluído até a temporada de verão. Como os quiosques estão na faixa de areia, que é uma área que pertence à União, a situação deles era irregular. Os novos que você está vendo aí de alvenaria foram construídos no calçadão. Porém, alguns comerciantes estão insatisfeitos porque perderam a licença. Mesmo quem permaneceu com a licença não está gostando da forma da mudança, do tipo de quiosque que foi montado para eles trabalharem. Pode deixar a imagem, inclusive. Os comerciantes dizem que falta informação e que não foram consultados nem pela prefeitura e nem pela Associação dos Quiosqueiros. Nós tentamos contato com a responsável da associação, não conseguimos retorno. Eles, os quiosqueiros, reclamam que não tem espaço suficiente para colocar os freezers e também os guarda-sóis. Eles vão ter que reduzir o cardápio e, pela falta de espaço, eles não vão ter condição de armazenar a comida para poder comercializar na época do verão, que está chegando no próximo mês. O secretário de Obras da cidade, o Dirceu Marçal, informou que a advogada da Associação dos Quiosqueiros tem comparecido às audiências. Ele disse que, se existe algum problema na comunicação entre os quiosqueiros e a associação, não compete à prefeitura resolver esse tipo de problema. Então, deixa eu explicar aqui. Eu entendo o secretário que não compete à prefeitura, mas existe um problema que poderia ser resolvido lá atrás. E aqui, secretário e prefeito Walter Suman, não vem ao caso de culpar as pessoas do passado, e sim de esclarecer junto à população e aos quiosqueiros o que aconteceu. Óbvio, se ali não pode montar os quiosques, porque a faixa de areia e a orla e a praia pertence à União, então eu te faço uma pergunta, duvido que alguém responda. Quem que autorizou a construção desses quiosques? Quem que autorizou? Porque
Se de repente alguém monta um quiosque, se eu chego lá com a minha equipe do Hora Geral, vou montar um quiosque aqui, vai chegar a polícia, a prefeitura, não pode, senhor. Por que não pode? Não, tem que ter autorização da SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, e aqui pertence à União. O senhor não pode, o senhor vai ser autuado. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou construir mais e vou recolher as minhas coisas. Agora, se deixaram com que os quiosques fossem montados, e depois veio a advertência, aí depois tiraram os irregulares, e agora estão colocando numa forma bem reduzida, né? Essas pessoas dependem do trabalho. E o turismo no Guarujá, não preciso nem falar o quanto que é importante, né? Então, caberia aí ao interlocutor, né, ao secretário, falar, dar uma coletiva, explicar isso de uma forma mais fácil. Eu não sei, a gente está em pleno século XXI, parece que fica difícil a comunicação. Hoje tem WhatsApp, hoje tem Messenger, hoje tem torpedo quase a gente não usa mais. O que a gente não usa mais é fax, né? Você não ouve ninguém falar, não, olha, eu vou te mandar um fax com as informações. Não existe isso. Hoje é tudo tão fácil, né, pelo WhatsApp. Então, uma sugestão, a assessoria de imprensa da Prefeitura do Guarujá poderia fazer uma coletiva para explicar tudo o que está acontecendo. Se a responsabilidade é da SPU, secretário, não se esqueça que a praia e os quiosques estão instalados no município. A SPU é um órgão federal que está instalado aonde? Tem escritório em Brasília, tem em São Paulo e tem em Santos. Então, como está no município, cabe ao secretário falar o que aconteceu e explicar de uma forma mais transparente. Bom, hoje completa 20 anos da tragédia do show da banda Raimundos, que aconteceu no Clube de Regata Santista. Isso foi em 1997, onde 8 jovens acabaram morrendo após um tumulto, né, se formar no final do show. E os corrimãos quebrarem, derrubando muita gente no chão, como você vê as imagens. 7 jovens morreram com a quebra, ou melhor, com a quebra, lógico, dessa estrutura, esmagados, pisoteados pelas pessoas que se aglomeravam. E uma semana depois, a 8ª vítima não resistiu, no total de 8 pessoas. Só para que você tenha uma ideia, quem na época se lembra, né? Havia cerca de 6.000 pessoas no local e 70 pessoas ficaram feridas. O inquérito policial mostrou uma série de irregularidades, apenas uma porta do ginásio estava aberta, né? O local tinha mais que o dobro de capacidade e estava com um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido. Ao término da investigação, a polícia indicou Carlos Proso, dono da produtora Rockstrot, e o presidente do Regatas, Reinaldo Gomes, como responsáveis pelas mortes. A punição para os responsáveis foi equivalente a 10 cestas básicas. Fecha aqui em mim, por favor. Será que as 8 vidas que se perderam valem 10 cestas básicas, os responsáveis? Eu não vou julgar quem é o responsável ou quem deveria ser o responsável, mas é algo que me deixa muito preocupado. Se tudo isso existe, isso poderia ser evitado. Por quê? Antes de você dar um espaço para um show, você tem que ver se de fato tem a AVCB, se tem segurança, se as condições do ginásio elas estão aptas para receber um grande público, né? Se tem um limite e a partir desse limite não entra mais ninguém, tudo isso, né? Agora, às vezes a ganância é maior. Pela grande procura do show, e os Raimundos fazia um grande sucesso na década de 90, eles viram mais o lucro. E no lucro quem acabou pagando foram essas 8 vítimas fatais. E isso me faz lembrar, amigos do Hora Geral, se lembra da Boate Kiss? Lembra? Quando teve aquele incêndio da Boate Kiss, morreram bem mais do que 8 pessoas, né? Aí depois do incêndio na Boate Kiss, começou a ser cobrado dessas casas de shows o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. É impressionante que, às vezes, as pessoas precisam pagar com as suas próprias vidas para ter a lei sendo facultada, né? Impressionante. Bom, este é o Hora Geral. Trânsito. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde.
Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x3. A chegada a São Paulo pela via Anchieta está lenta por causa do excesso de veículos, né? Já na Cônico Domênico Rangoni, na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Nesse momento, ao vivo, a travessia entre Santos e Guarujá, visibilidade boa, 5 embarcações operando nesse momento. Guarujá, Bertioga, sempre uma, e São Sebastião da Bela com 4 embarcações. O rodízio, você que pretende ainda ir à capital, para veículos com placas finais 5 e 6. Ô Douglas, nós estamos na primavera, mas tem um sol tão bonito. Já é verão ou é primavera? Ainda é primavera. E nós vamos conhecer agora o nosso radar meteorológico e a previsão para esta quarta-feira. A previsão para esta quarta-feira é de sol e predomínio de algumas nuvens. Os termômetros marcam em Santos a mínima de 20 e a máxima de 28 graus. Vamos até a cidade de Cubatão, também a mínima de 20 e a máxima de 28. E em Itaim, no litoral sul, mínima de 19 e a máxima de 25 graus. E agora o nosso radar meteorológico mostrando que tem sol em todo o nosso litoral. E sol é vida. Vida é saúde. E nós temos as dicas de saúde aqui no Hora Geral. Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. Comer sozinho faz mal à saúde, principalmente para os homens. Sabia disso? É isso que diz um estudo da Coreia do Sul. Os cientistas constataram que o risco de ter obesidade aumentou em 45% nas pessoas que participaram do estudo e comiam sozinhas, seja na hora do almoço ou na hora do jantar. A chance de desenvolver pressão alta ou colesterol cresceu 64%. Os pesquisadores acreditam que quem se sente solitário faz escolhas pouco saudáveis na hora de se alimentar, ao invés de vegetais, por exemplo, né? Sozinho ou acompanhado, é sempre importante se alimentar corretamente, né? Você que gosta de comer sozinho, né? Aí você está sozinho, aí você faz assim, come um berute, come esfirra, come doce de banana. O que houve? Não, eu estou sozinho, não estou prestando atenção no que eu estou comendo. Vai devagar, né? Agora, quem mora sozinho, fazer o quê? Ele vai ter que comer sozinho mesmo. Agora, é interessante que sempre quando a gente come em família, ou seja, com companhia, a gente costuma conversar mais, dialogar, e o tempo passa e a gente acaba comendo menos. Interessante, são algumas pesquisas que às vezes o telespectador fala assim, Douglas, será que tem a ver? Olha, se tem a ver, eu não sei, mas as pesquisas são feitas justamente para ter um levantamento ou um estudo de um determinado tema. E é através desses estudos que a gente acaba encontrando alternativas interessantes para a nossa qualidade de vida. Um rápido intervalo na sequência, eu continuo com o Hora Geral, levando sempre informação para você. Estamos de volta com o Hora Geral e agora vamos conversar com o consultor financeiro Cláudio Fernando. Bom, o Cláudio Fernando tem várias atividades, uma delas é como consultor financeiro e você tem um cargo muito importante como diretor aqui da Ilha do Sol. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Douglas? Bom receber aqui no Hora Geral. E eu fico feliz de poder participar aqui do Hora Geral na TV Ilha do Sol, minha primeira participação. Fico contente, te parabenizar pela sua audiência, te parabenizar pelo dinamismo que você vem conduzindo esse programa. Eu tenho acompanhado tanto nas ruas quanto nas redes sociais, realmente um grande sucesso. Parabéns. Obrigado, Cláudio. E quando eu recebi o convite seu, né, de toda a direção da Ilha do Sol, eu fiquei contente porque sempre um convite é um novo desafio. Eu vejo um convite como uma forma de um prestígio. Ninguém vai convidar alguém que você não goste, que não te dê audiência, que não seja importante para o produto que você tem. Então, quando você me chamou para fazer parte aqui com toda a equipe do Hora Geral na Ilha do Sol, em primeiro lugar, eu te agradeci, estou agradecendo publicamente, porque a Ilha do Sol é uma emissora que vem crescendo, né? E a gente aposta que nesse crescimento, toda a equipe tem que estar unida. E eu falei no primeiro programa, vamos trazer aqui com calma, trazer um Diltuca, trazer o Abres, trazer a Ana Paula, Oliva, trazer a Priscila, trazer o Oswaldo,
trazer o Moisés, trazer o Raton quando ele estreia aqui, ou seja, e outras pessoas que eu quero falar, mas eu não vou falar porque a novidade é o Cláudio que tem que comentar. E a Ilha do Sol, amigos das redes sociais, amigo da TV, está no 36, que é o canal digital que você pode sintonizar. A partir do dia 29, o Cláudio já vai falar primeiro sobre isso, sai o canal analógico. No canal 4 da NET, parece que já está na Vivo, ele vai comentar. E nas redes sociais, que é uma alternativa diferente. Você acompanha no perfil da TV Ilha do Sol Oficial e também na facebook.com/Hora Geral, que nós compartilhamos. Da mesma forma que nós compartilhamos da TV Ilha do Sol para o Hora Geral, você, amigo telespectador e internauta, pode compartilhar no seu perfil. E aí você divulga cada vez mais os nossos produtos, né? Os programas da TV Ilha do Sol. Agora, Cláudio, explica para nós, entre outros assuntos, o que significa o fim do sinal analógico. O fim do sinal analógico é um grande avanço para todo o país, porque o governo federal ele está liberando uma banda dentro das transmissões difusoras, de forma a melhorar a internet no Brasil. Então, nós não temos ainda aqui o 4G, como muitas empresas dizem que temos o 4G. Na verdade, vendem isso, inclusive, né? Vendem. Não existe 4G no Brasil. O 4G no Brasil ele é uma grande fraude, porque nós não temos banda para poder trafegar todo esse sinal. E aí, com o sinal analógico, nós vamos apertar as bandas de TV. Então, agora teremos 36.1, que é a Ilha do Sol, terá 35.1, terá 37.1. Então, não será necessário mais uma banda muito larga para poder carregar um canal. Dessa forma, diminuindo, sem interferência, que é o principal do digital, vamos ter uma sobra de banda e essa sobra de banda será colocada à disponibilidade da utilização para as empresas de internet e dessa forma conseguiremos chegar até no 5G no Brasil. Isso é uma estimativa para quando, 5G? No momento que liberou a banda, o governo já vai fazer a disponibilidade da banda para as empresas de internet. Então, aqui na Baixada Santista, a partir do dia 29 desse mês, com o desligamento completo do sinal analógico, essas bandas já poderão ser utilizadas. Isso vai gerar maior acesso, vai gerar uma série de benefícios. Mas tem um malefício aí que eu gostaria de poder falar um pouquinho também sobre ele. Você é o nosso convidado. Quando você tem mais velocidade de internet, você gera mais dinamismo no seu celular. Então, por exemplo, hoje, quando você contrata lá um serviço de internet, serviço pacote de dados. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Posso falar pelo meu, no caso. Eu tenho um pacote de internet da NET. Eu tenho lá um combo Claro e NET, onde fala que eu posso gastar 15 gigas por mês. Hoje, com o 3G, eu vou demorar 60 dias para gastar esses 15 gigas. Com os meus 4G, chegando a 5G, eu vou gastar isso em 10 dias, porque eu vou baixar um filme e rapidinho vai gastar o meu pacote de dados. Então, espero que com a evolução tecnológica, de que as pessoas possam ter mais internet, também as empresas de telefonia começam a oferecer internet de forma ilimitada, porque o que limita a utilização da internet é a falta de banda. Agora nós teremos banda sobrando, então que as empresas possam gerar esse dinamismo maior, cedendo mais banda para as pessoas. E a Ilha do Sol também, como você bem mencionou, está nessa missão. Estamos nas redes sociais, no canal 16 da Vivo. Em definitivo, da Vivo agora na segunda-feira vai ser definitivo. Estamos em fase de teste, então você liga. Às vezes nós estamos sem áudio, às vezes nós estamos sem imagem, porque eles estão fazendo um ajuste fino. Agora, nesse final de semana, completaremos. A Vivo se comprometeu a entregar a Ilha do Sol de forma definitiva no canal 16, 36.1 digital. Já ligamos os dados móveis. Você que está andando de carro lá, tem a televisãozinha? Pode colocar 36.1, que o equipamento já está ligado. Você que tem o celular lá, que tem a opção TV, também está ligado para celular. Estamos no 4 da NET, vamos para o 15 da NET na Baixada Santista. Já estou fazendo todos os ajustes com a direção da NET, porque a TV do Sol tem que estar numa localização boa. Junto com as emissoras regionais. Junto com as emissoras regionais, nada mais justo. Tem então, o 11, o 12, o 13, o 14 e agora o 15, que vai ser da Ilha do Sol. Da Ilha do Sol. E aí é só evoluindo, né? O Ministério das Telecomunicações já fizemos a solicitação de ampliação, então aí para o começo do ano que vem estaremos também em Ribeirão Preto, para mais de 1 milhão de pessoas naquela região. Então a ideia é que nós possamos nos tornar um canal estadual inicialmente,
para poder levar notícia, entretenimento, debates para todo o estado de São Paulo, que a nossa missão é essa. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou de poder participar desse projeto, com todos os anos que você tem em televisão, você é uma pessoa reconhecida, renomada no mercado televisivo, também como pessoa, para nós é uma grande honra tê-lo aqui. Eu quero agradecer, trabalhei na TV Mar, trabalhei na Record, trabalhei na Santa Cecília, mas aqui na Ilha do Sol eu me sinto em casa, né? Porque a gente pode dialogar, discutir ideias e colocar em prática. E eu percebi em você, Cláudio, a grande preocupação sua com relação em acompanhar a tecnologia. E quando você acompanha as mudanças tecnológicas, você não está preocupado só em se atualizar tecnologicamente. Você está preocupado em oferecer o melhor para o seu público. E isso é o diferencial. Eu sei que às vezes, como você falou, às vezes você liga no 16, dá vivo, está fora do ar. Por quê? Porque há necessidade de um ajuste. Ninguém ajusta com a emissora desligada. Tem que se colocar no ar para poder ajustar, né? E isso tudo porque a partir do dia 30 de novembro não tem mais ajuste, né? Não tem mais ajuste, as coisas, aí já vai pro Avera, literalmente, né? E eu fico muito contente porque a Ilha do Sol é uma TV extremamente jovem, extremamente nova, né? Então a gente poder participar das programações, tendo né, na TV nomes importantíssimos como o seu, Tuca Júnior, Ana Paula Oliva, Carlos Raton, tem aqui Moisés, o Oswaldo, Moisés. Realmente tem é uma evolução tem muito o Nilson grande. Também, né? Exatamente, que também está aqui com a gente. Já estamos alinhando com o Paulo Schiff, estamos alinhando com o Thiago Ferraz. Então, essa interação, ter esse desenvolvimento hoje dentro da TV, com 2 anos de programação profissional, né, que é o tempo que a Ilha do Sol se inseriu na programação de forma profissional, trazendo aí uma nova didática de entretenimento, uma nova didática de jornalismo, realmente é algo muito, muito positivo. Eu falo como economista, tivemos uma evolução muito boa e se nós continuarmos nesse ritmo aí, poder alcançar muito em breve a posição estadual e poder levar nossa programação para todo o estado de São Paulo. Também fazendo justiça, gostaria de agradecer também a todos da Rede Brasil Televisão, Marcos Tolentinho, Jean Carlos Satornelli, Celso Russomano, que acreditaram também nesse projeto e nós somos afiliadas deles aqui na Baixada Santista. É uma enxurrada de elogios da nossa programação antiga, que a gente passa nos horários onde não temos programação ao vivo, passamos a programação antiga e hoje, com toda a segurança, viu, Douglas, nós temos o maior número de programas ao vivo da Baixada Santista. Nós temos dias com 5 programas ao vivo e dias com 7 programas ao vivo. Não existe isso hoje em nenhuma TV da Baixada Santista. Esse número de programas ao vivo. A interação com a população, a interação com o telespectador, a interação com o ouvinte através da 106,7, a interação através das redes sociais, o pronto atendimento. Essa é a tecnologia, esse é o novo pensamento de televisão no Brasil. É você estar no trânsito e você poder mandar um áudio. Douglas, olha, estou aqui no bairro tal, vivendo tal situação, e você poder ir lá e mostrar e a gente poder levar essa informação para as pessoas. É óbvio que o Datena ele tocou num assunto que incomodou a Câmara Federal, que está sendo motivo de muitos dos parlamentares serem investigados. Por exemplo, nós temos representantes aqui da nossa região que deveriam estar lutando pela nossa região e não estão. Temos 3 deputados federais, temos o Papa, temos o Cassone e temos o Beto Mansur. Você sabe o quanto que eles estão trabalhando para a nossa região ou não estão? O julgamento é do telespectador e é do morador. Agora, o intuito do verdadeiro jornalismo é de ouvir os 2 lados. Ontem nós recepcionamos aqui, por exemplo, o Pedro Gouveia, mas eu não deixei de perguntar para ele a respeito do aumento de 15% que ele deu no IPTU, não deixei de perguntar para ele a invasão no Morro Voturuá de habitações. O que significa? Eu recebi, fui o anfitrião aqui no estúdio da Ilha do Sol do Hora Geral, mas não deixei de comentar temas importantes, que é o clamor da população. Isso, no meu entendimento, é uma transparência, é uma liberdade num país democrático que nós estamos vivendo. O aspecto que eu falei para você das demandas da nossa região e da nossa representatividade, tanto na esfera estadual quanto federal, por exemplo,
Nós temos o maior porto da América Latina aqui, Cláudio, e eu não vejo a participação desse porto gerando, discutindo ações de importância para a nossa região. O que adianta eu falar que eu tenho o maior porto da América Latina, mas eu não tenho a participação do porto em discutir uma entrada da cidade, em discutir uma terceira pista da Imigrantes, em discutir um estacionamento de caminhões? Eu não vejo. Nós estamos no período do início, né, da temporada de cruzeiro, que mais uma vez o turista ele vai embarcar, vai fazer o cruzeiro, ele retorna e volta para sua casa. Ele não fica na nossa região. Como pode termos o maior porto da América Latina e não podemos cooptar, né, essa grandeza para as cidades da região, Cláudio? É verdade. Eu fico intrigado também com essa posição. Eu fui secretário de Portos, Aeroportos e Desenvolvimento Econômico na última gestão. Você sabe. Já. E eu estive em Brasília muitas vezes para poder discutir a participação do porto com a sociedade, porque é direto, né, o contato. No caso, por exemplo, o número de caminhões que nós estamos recebendo no Guarujá todos os dias, o número de caminhões que você recebe todos os dias aqui em Santos, são cargas que vêm de todo o território nacional. O Porto de Santos hoje, ele movimenta 70% daquilo que está no estado de São Paulo, 55% daquilo que está no território nacional e, de repente, falta realmente, como você falou, esse diálogo entre as pessoas ligadas diretamente ao porto com a população de forma geral. Quando você vai buscar, vou até defender aqui a Baixada Santista, não sendo bairrista, quando você vai buscar os cargos de diretoria dentro do Porto de Santos, você vai encontrar pessoas oriundas da capital, que descem a serra todos os dias. Você vai encontrar, e tem uma divisão muito clara a respeito disso, quando você chega no valor, por exemplo, de R$5 mil. R$5 mil para cima são todos paulistanos, R$5 mil para baixo são pessoas que estão na Baixada Santista. Quando você vai dividir por municípios, por exemplo, lá do Guarujá, que sempre teve mais de 50% da movimentação de carga, você começa a encontrar os seus trabalhadores a partir de R$3 mil para baixo. Então, a discussão ela tem que ser um pouco mais ampla. E olha que nós temos debates aqui que eles ocorrem anualmente, como, por exemplo, o Santos Export, que, de repente, falta outros agentes dentro desse interim. A TV Tribuna faz isso da gerência do Santos Export, determina ela que organiza o evento. Ela né? que organiza, determina até qual é a cidade, qual é o porto que eles vão visitar em determinado período, mas as comunidades que fazem parte do entorno do porto nem sabem quando começa e quando termina o Santos Export. Não sabem nem qual foi o saldo positivo que se gerou para isso. Na última ocasião, não tive a oportunidade de poder conhecer determinado porto, porque o município não tinha o valor da cota. Vou abrir aqui o valor da cota. Mas é isso mesmo. R$60 mil era o valor da cota para poder levar uma pessoa... Para fazer parte da comitiva do Santos Export, para conhecer os portos internacionais. Para poder conhecer um porto internacional. O último agora, na ocasião que eu não fui, o porto foi o porto foi em Nova York, foi em Jersey. Foi o porto de New Jersey que teve a visita. E aí, cada ano que passa, você pode observar que o movimento sobre isso ele tem sido reduzido, porque praticou-se aí uma modinha muito bonita. Vamos lá olhar como é que funciona o porto de Jersey. Mas e a aplicabilidade de como é o porto de Jersey dentro do porto de Santos? É difícil você encontrar isso. Tem terminal, por exemplo, que você não encontra nem IPI. Tem terminal que você vai, por exemplo, lá na ureia lá fazer uma descarga de ureia, você precisa de uma máscara com um cilindro externo, você não encontra. O operador portuário ele vai lá e te dá uma máscara azul, simplesmente você poder entrar, você não consegue trabalhar com a máscara azul. Inclusive, ela não está nem na NR. A NR não determina que aquela seja a máscara de utilização para aquele tipo de serviço. Mas a gente está indo lá visitar New Jersey, que fica ali a 15 minutos de Nova York, 15 minutos da Times Square, 15 minutos de Manhattan, onde você vai fazer uma compra bacana, uma compra bonita, mas você acaba não participando, você acaba não interagindo, e o operador portuário, as comunidades que fazem parte do entorno do porto, as ruas que têm que receber os caminhões, e muitas vezes não tem esse repasse para poder ter uma tranquilidade melhor ao seu morador, não sabe quando começa, quando termina o Santos Export. Você tem razão naquilo que você falou, e eu tive conversando recentemente com um amigo,
e eu falava para ele algo, eu não sei se o meu telespectador vai entender. Nós precisamos perder um pouco esse lado de vaidade política. E, no meu entendimento, a vaidade política, ela atrapalha. Eu só vou me omitir o nome da pessoa, porque ela não está presente, eu queria que ela estivesse para falar. O prefeito de Praia Grande, que é o presidente do CONDESP, Mourão, quando esteve em Brasília, para poder melhorar a verba para a saúde, teve um prefeito da região que chegou, falou para ele em Brasília, falou, poxa, trouxe algum projeto? Eu falei, não, a gente quer conversar com o ministro para mostrar nossa força. Não, sem projeto o ministro não vai atender. Isso é palhaçada, um prefeito. O que significa? Esse prefeito não é que é palhaçada. Eu entendi. Ele ficou com receio de que o Mourão teve essa iniciativa, porque o Mourão visitou todas as cidades. Olha, não tem nenhum vínculo com o Mourão, estou dizendo a expressão política que ele representa na região. Ou seja, o aeroporto, eu queria que todos, a UVEB, que são 134 vereadores, que todos os deputados federais, apesar de ter 3 e 3 estaduais, lutassem junto com o vice-governador e o governador que está sempre aqui, né, e as lideranças, para que o mais rápido possível tivesse funcionando o aeroporto. Mas parece que o aeroporto é uma luta só do Guarujá. Eu vejo muitas pessoas lutando, você chegou a lutar, inclusive quero te parabenizar que você denunciou no final do ano passado uma licitação que tinha problemas de documentos, que ia dar problema, tanto é que deu, e o prefeito Walter Suman cancelou e abriu uma nova licitação. Mas eu estou ouvindo a questão do aeroporto há quantos anos? Então, eu fico triste porque a gente sempre tem a mesma pauta. Tem os representantes, mas, no meu entendimento, me desculpa, eles acabam não correspondendo aos anseios da nossa região metropolitana. Esse é o meu sentimento, Cláudio. Douglas, você falou uma grande verdade. Você falou, minha cabeça foi por um filme. Eu estive em Brasília para poder apresentar um projeto na ocasião para o Michel Temer e para o Padilha. Não sei como você falou, não vou mencionar o nome do prefeito. Sim. Se ele estivesse aqui, mas em algum momento a gente vai estar na mesma bancada e a gente vai fazer o apontamento. E aí, na reunião com o ministro Padilha, eu estava fazendo as reivindicações do que foi liberado agora para o Guarujá. Você era secretário no Guarujá. Secretário no Guarujá. Na ocasião, a prefeita não pôde comparecer e eu compareci representando a prefeita. E a minha única reivindicação era a perimetral, a segunda fase da perimetral do Guarujá, que é o PAC 2, que agora foi liberado. Foi um projeto do governo passado, onde eu estive lá pessoalmente para poder pedir a liberação desse recurso, que seria a liberação de mais 2 viadutos. Isso também tiraria os caminhões da área de veículos, porque lá nós temos ali até a Conceiçãozinha, tem o PAC 1, com o caminhão que vai até a Dalquímica, ou que vai até, por exemplo, a Grig, ele acaba se misturando com os carros, gerando um grande risco, gerando um grande aborrecimento no trânsito. Então eu fui lá solicitar a liberação dessas 2 vias e tudo mais. Aí estávamos lá na noite anterior, sentamos, olha, quem vai falar vai ser o deputado A, vai ser o deputado B, vai ser o prefeito C. Eu falei, não, mas eu estou aqui em nome do Guarujá, e o Guarujá tem uma importância ao Porto de Santos, tanto quanto Santos, né? Apesar de nós termos aí o nome Porto de Santos, tem uma margem direita do exatamente, que está no Guarujá. A margem esquerda. Esquerda, né? Quando você sai. Isso, a margem esquerda fica no Guarujá. Mas o Guarujá sempre representou a maior movimentação de carga. Hoje nós temos a menor movimentação de carga, Santos ficou com 52,5% por conta da Brasil Terminais. Antes do Brasil Terminais, que inclusive o acesso é pelo Guarujá, que fica na região da Ilha Barnabé, sempre tivemos a maior área movimentação, portuária, né? Maior movimentação. Não, você pode ficar, o prefeito falou assim, você pode ficar despreocupado que no momento que eu falar sobre perimetral, eu falo dos 2 lados, eu vou fazer uma amenizada e tudo mais. Aí eu fui lá, sentamos com Padilha, estava o presidente da CODESP, os empresários da Baixada Santista, o Oba-Oba estava montado, né? E aí foi apresentado todas as reivindicações sobre todo mundo queria apresentar, e o Guarujá, como é que ficou? O Guarujá não ficou. Dado o momento, ali no meio da reunião, tive até que ser indelicado, acho que mamãe, se tivesse televisionado, mamãe ia ficar muito triste. Ele ia falar, filho, o que é isso? Né? Eu tive que bater na mesa e falar, olha, eu gostaria de falar aqui, ministro, sobre a situação do Guarujá, onde nós temos que fazer a implantação do PAC 2, porque é um direito do Guarujá, uma vez que o Guarujá tem a maior movimentação de cargas, uma vez que o Guarujá nós temos lá um problema sério entre os bairros
e o movimento do porto. Temos que fazer, sim, a construção da perimetral, a conclusão da perimetral, e ficou todo mundo me olhando com aquela cara tipo assim, pô, mas o que esse rapaz está pensando o que é? Eu sou morador da cidade, eu nasci na cidade, secretário na ocasião da cidade, e o principal, o interesse maior é para a Baixada Santista. São mais de 2 milhões de pessoas que dependem desses recursos para poder gerar emprego, gerar desenvolvimento, gerar também impostos que vão gerar uma qualidade de vida para as pessoas. Então, hoje eu fiquei muito feliz quando eu vi a liberação do PAC 2, só que foi como você falou. Chegamos lá, eles não querem que você fale. Existe ali uma questão... Uma blindagem. A sardinha... Incrível, né? Como é que é? A sardinha para a brasa deles. A sardinha para a brasa de um, a sardinha para a brasa de outro, parecendo até que não éramos humanos, né? E, na verdade, nós não tínhamos que olhar assim. Nós temos que nos programar e nos preparar como região. Assim como a região do ABCD fez, assim como a região do São José dos Campos, aí, todos, eles querem o Vale do Paraíba e criaram uma situação de desenvolvimento para todos, para que todos possam desenvolver, exportar suas ideias, exportar os seus produtos e gerar desenvolvimento para todos, para que não tenhamos aí um desequilíbrio entre as partes e que esse desequilíbrio, como você bem sabe, Douglas, gera criminalidade, gera desemprego, gera insegurança, gera um clima que ninguém merece viver. Sabe, Cláudio, você falou muito bem, e esse é um bastidor que você colocou até com muita prudência. Eu teria outros bastidores, mas não vem ao caso de dividir com o nosso público telespectador. Todos nós somos políticos. Você faz política na sua empresa, você faz política dentro da sua casa, eu faço política na minha equipe de trabalho, eu faço política no bairro em que eu trabalho. Então, as pessoas veem política como uma coisa, como um asco. Não. A política, a boa política, ela dá resultados, ela dá frutos, mas tem que praticar a boa política. E é essa a boa política que tanto eu como o Cláudio acreditamos. Quando eu falo da boa política, eu lembro de um outro aspecto, você conhece também muito bem o Estado de São Paulo. Recentemente, o Hora Geral colocou uma imagem da condição que está a hospedaria dos imigrantes. E isso em 2011, 2010, o então governador Geraldo Alckmin falou que ali seria construído o prédio da FATEC. Nós estamos em 2017, a produção já selecionou as imagens mais uma vez. Olha como está a hospedaria dos imigrantes, ao lado do maior porto da América Latina, localizado na Vila Nova, um bairro da cidade de Santos, onde tem um grande número de moradores de rua, usuário de drogas, né, assaltos, e esse bairro Vila Nova é um bairro da cidade de Santos. E olha como que está a hospedaria. Quando eu falo de política séria, ou seja, o governador, se ele deu a palavra, no mínimo ele tem que cumprir. Nós já vimos, você lembra do mico que o Serra pagou, inaugurando uma maquete, que acabou não saindo nem a ponte, quanto menos a ligação seca submersa. Agora a hospedaria está lá, dessa condição. Essas imagens nós captamos, a questão foi em setembro, isso, começo de setembro, nós estamos em novembro, óbvio que nada mudou. Agora, a quem que a gente vai cobrar uma promessa como essa? Porque são políticos que às vezes não têm palavra, Cláudio, que acabam minando outros políticos. Porque é tudo igual. Não é igual. Nesse caso, eu acho que o governador tem uma dívida com a nossa região e com a cidade de Santos com relação à hospedaria. Uma dívida enorme com a Baixada Santista e, como você bem falou, né, Douglas, existe aquela questão um acaba pagando pelo outro, porque se tornam todos maus políticos. Né? Tivemos aqui em Santos, a Ponta da Praia, por exemplo, o Senai. O desmontamento do Senai para a construção do Senai novo. Saiu do prédio próprio, que esse prédio aqui é próprio, onde foi desmontado, e criou-se um aluguel lá dentro do prédio da Unimonte. Lá na Vila Matias. Na Vila Matias. Criou-se um aluguel. E aí você tem a sensação de que a frase dinheiro público é o mesmo sentido de banheiro público. Quando a gente fala banheiro público, o que você pensa inicialmente? É público. Que é público. É de todos. É de todos, só que geralmente o banheiro público ele está mal cuidado, geralmente o banheiro público ele está sujo, geralmente o banheiro público ele está sem manutenção. E alguns políticos querem tratar o dinheiro público como o banheiro público.
sabe? Querem fazer de qualquer forma. Quando você fala assim, olha, você fala para sua esposa, vou ali no banheiro público, não vai, você vai ter problema, não vai porque é sujo, não vai por uma série de motivos. Não deveria existir banheiro público de mau nível, de mau situação. E também não deveria existir, Douglas, a palavra dinheiro público, porque não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro do pagador de impostos. Somos todos nós que pagamos. Somos todos nós que pagamos. E aí, muitas vezes, a pessoa trata o dinheiro público como trata o banheiro público. E aí, como é que é feito isso? Tem gasto. O gasto ele é mensal, o gasto ele existe. No entanto, não existe o feedback, não existe o payback para a população. Então, você tira algo que está lá no próprio, coloca no aluguel, gera um custo e como é que anda a obra? Aí você pega a promessa do governador, queria criar a FATEC, lá na hospedaria. Dentro da hospedaria, não cria a FATEC dentro da hospedaria, fica lá solto, e o mesmo espaço, por exemplo, foi negado na ocasião que o Pelé tinha a iniciativa de fazer o museu. O Museu bem Pelé. Lembrado, bem lembrado. E aí você fala, não, você nega. Então ficou para quem? Ficou um banheiro público. É isso que está lá hoje. Está abandonado, como todos os banheiros públicos de todas as cidades. Vou falar todas as cidades, não falando de Santos, não. Todas as cidades não existe o zelo pelo banheiro público. Se tornou mais um banheiro público e está sendo praticada a mesma regra do dinheiro público. É o jeito PSDB de governar. E a pessoa que está em casa pensa que assim, não, ele estava falando isso porque ele é petista. Não, também estou abolindo o PT. Nunca fui filiado. São tão bandidos quanto os PSDBistas. Porque o brasileiro tem que parar de votar como quem torce para time de futebol. O cara que é corintiano, não tem jeito, o Corinthians pode perder, ele continua amando. O cara que é santista, se o time dele perde, ele continua amando. Não podemos praticar essa regra na política. Se você, de repente, for lá e confiou no Serra, ele viu aqui, inaugurou a maquete, e ele não cumpriu a maquete dele, nunca mais vote nele. Você não tem que ser 45 até você morrer, você não tem que ser 13 até você morrer, você tem que ter amor pelo seu filho até você morrer, pelos seus pais e pelo seu vizinho, pelo próximo. Você tem que tratar as pessoas dessa forma. E nós criamos hoje no Brasil essa rivalidade do partido A contra o partido B. Já percebeu? Agora está assim, agora está Bolsonaro e Lula. Né? Mas, de repente, tem lá um Ciro, que pode ser uma boa opção. De repente tem lá o Francisco, que ainda vai aparecer, que pode ser uma opção. De repente tem o José, Álvaro Dias. O Álvaro Dias. Nós temos diversas opções. Só que a gente fica naquele. Quando acaba a eleição... Tem o Luciano Huck. O Luciano Huck, que está aí. Agora, assim, quando acaba a eleição, é bacana. Ah, sabe o teu candidato? Ele perdeu, haha. Aí vai lá no Facebook e coloca aquela postagem lá. Você que lutou pelo... Gente, a gente não luta por ninguém. A gente luta por nós. Então, quando a gente está falando que o governador... ele é um canalha e ele não cumpre com as suas palavras, não é porque eu estou torcendo para o Pedro ser governador, para o José ser governador. Não, é de forma direta. Torcendo para a sua região. Exatamente, de forma direta. Ele não cumpriu e aí gasta o dinheiro como se fosse público. E não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos que não está tendo aí o payback do seu investimento, dos impostos que ele pagou. Quando você vai pegar na escala mundial, onde o Brasil se localiza sobre o retorno do imposto pago, nós somos o antepenúltimo da fila. Até a Argentina está na nossa frente. Até a Argentina. Você vai encontrar em primeiro o Canadá, depois os Estados Unidos. Quando você vai pegar a Argentina está em 18º, o Brasil está lá no rabo da fila. E mesmo assim a gente continua pagando imposto sobre imposto. Temos uma política que favorece bancos, você paga juros sobre juros, então você é sacrificado 2 vezes e no final, o que nós teremos? Nós teremos os mesmos políticos que nos roubam há muitos anos de volta ao poder, porque eles têm mais dinheiro para poder contratar os melhores marqueteiros, eles têm melhor dinheiro para poder aparecer mais na televisão, e aí você acaba sendo enganado mais uma vez. Por falar em ser enganado, tem um outro aspecto, e aqui eu vou deixar bem claro, amigos do Hora Geral, telespectadores e amigos das redes sociais. Volto a repetir, a gente tem que repetir, Cláudio, tem gente que não entende. Se fosse o Silvio do partido PPPPP, eu ia estar falando dele. É que hoje, quem está há mais de 22 anos no governo do Estado é o PSDB e o governador Geraldo Alckmin já estão há um bom tempo e se gaba de vir aqui na região.
E, recentemente, ele deu uma entrevista, né, que nós apresentamos aqui no Hora Geral, foi no começo do ano, dizendo que ele gastou mais de 1 bilhão, né, para construir a primeira etapa do VLT, que vai da Ponte dos Barreiros em São Vicente até o Porto, num total de 15 estações. Eu fiz uma conta muito rapidamente, dava mais de 75 milhões por estação, né? Eu fiz uma conta a grosso modo. Aí eu fiquei intrigado, porque você sabe, eu moro em Santos, eu conheço muito bem a região, eu tenho amigos em Peruíbe, Itanhaém, tenho parente em Vicente de Carvalho, no Guarujá, né? Ou seja, tenho parentes em Cubatão, mas o que eu fiquei indignado, aí eu parei a minha moto, eu mesmo filmei. Não coloca ainda não, produção. Você acredita que o VLT para no semáforo para passar o carro? Não existe um sincronismo no semáforo. O que eu entendo? Está vindo aqui o VLT, tipo, de ter algum sistema que faça a leitura para fechar o sinal e o VLT poder passar. Porque o veículo leve sobre trilhos, entre outras coisas, é a rapidez na locomoção. Pode colocar a imagem. Agora eu vou mostrar para você, Cláudio, e amigos do Hora Geral, né? É impressionante. O VLT, isso aí sou eu na moto, né? Olha aí, ele parado. Ali é Senador Feijó com a Washington Luiz, né? Eu fiz questão, olha lá. O VLT parou no semáforo, olha lá, e os carros andando, olha lá, no fundo dos carros. Aí depois o semáforo fecha, né? Não precisa colocar áudio não, produção. Aí depois o semáforo fecha, né, para os carros, e o VLT anda. É a mesma coisa que você tivesse, pode deixar a imagem, no céu, de repente tem uma nuvem, aí o avião para a nuvem passar, aí depois você continua com o avião. Eu não entendo isso. Ou eu estou errado? Olha, a imagem fala por si só, o Cláudio e amigos da Hora Geral, olha lá, literalmente parou. Por quê? Porque o semáforo está aberto para o trânsito. Agora, qualquer criança de 5 anos responderia, o que é mais rápido, o carro ou o VLT? Óbvio que é o VLT, então deveria segurar o trânsito para o VLT passar. É o princípio, né? A economia, quando você cria o transporte coletivo, que é o que os grandes países do mundo estão discutindo hoje. Por exemplo, quando você vai em Boston... Mobilidade, né? Você vai em Boston, em Massachusetts, por exemplo, o piloto do VLT, inclusive lá, olha só que bacana. A primeira cidade dos Estados Unidos que teve o VLT foi em Boston. Porque os londrinos, quando eles vieram de Londres para poder construir os Estados Unidos, eles começaram por Boston, inclusive Harvard está lá, o MIT está lá, toda a tecnologia do mundo está por lá. Só que lá tem a linha férrea de VLT mais antiga da região aqui da América do Norte e da América do Sul, que a Europa veio aqui construir. O piloto do VLT, ele tem o controle do semáforo. Olha. Então ele vai indo e ele aperta o semáforo. Por quê? O princípio da criação do VLT é a redução do número de carros na rua, é a redução do número de motos na rua, é o conforto e agilidade para quem está lá. Então não tem sentido o VLT parar para o carro passar, uma vez que a prioridade nesse sentido sempre será do VLT, que está carregando ali 150, 120 pessoas, motivo pelo qual ele passou a existir, né? Ele só está lá para poder tirar veículos da rua, melhorar a condição de meio ambiente por conta dos gases que os carros geram, melhorar a questão do trânsito, da agilidade, do caminho de ida e volta. Por exemplo, quem está em São Paulo hoje perde 3 horas para ir trabalhar e voltar do trabalho. Isso diminui a sua qualidade de vida bruscamente. Então, a finalidade fim do VLT é melhorar a qualidade de vida, melhorar a condição ambiental, diminuir o número de acidentes por excesso de veículos, bem como gerar agilidade. Nesse caso aí, como você bem disse a imagem fala por si só. Filmou? Olha lá. A imagem fala por si só, geralmente não vai gerar a agilidade necessária. Tirou a finalidade fim do VLT, que vai motivar, muitas vezes, a pessoa que está ali a voltar a dirigir o seu carro. Porque o transporte público, de forma geral, ele não é feito para quem não tem carro. Não é isso. O transporte público ele é feito para que você realmente não utilize o carro, que você venha utilizar o transporte público. Quando você vai em Nova York, por exemplo, é difícil você encontrar um carro na rua, você encontra táxi. Verdade, um monte daqueles amarelos. Os amarelos. O semáforo fechou, você vai encontrar 50 táxis parados. Agora, carro você vai encontrar 1 ou 2.
todo mundo utiliza o transporte público. Existem mais de 400 quilômetros de metrô só ali na região de Nova York, enquanto nós temos 40 quilômetros em toda a cidade de São Paulo, por exemplo. Então é poder gerar essa comodidade que nesse caso não houve, né? Agora, Cláudio, eu vou até dividir para os meus amigos do Hora Geral. Outro dia nós tínhamos um compromisso lá na Assembleia Legislativa, eu e o Sérgio Mendes. O Sérgio Mendes foi visitar um deputado lá na Assembleia. Aí o Sérgio Mendes falou assim, vai comigo? Eu falei, vamos com o meu carro? Eu falei, não, vamos de ônibus, metrô e de Uber. Eu falei, vale a pena? Ele falou, lógico que vale, né? O Sérgio Mendes, que faz parte da equipe, também radialista. Grande Serginho. Né? Sérgio Mendes. E aí nós colocamos na ponta do lápis, né? Nós gastamos menos de R$150, ambos, né? Menos de R$150. Nós fomos de ônibus, descemos no metrô, numa estação próxima da Assembleia, pegamos o Uber, deu R$7, fizemos isso do inverso, sem estresse, sem ter que gastar dinheiro de combustível, sem pagar pedágio, sem gastar dinheiro em gasolina e tranquilo. Pudemos conversar, fiquei utilizando, não esquentei a minha cabeça no trânsito. O que significa? A praticidade de uma locomoção de uma cidade para o grande centro, que é São Paulo. E quando eu fiz questão de filmar o VLT, não é uma crítica, amigos do Hora Geral, né? É que, na realidade, o VLT, eu acho que ele veio para atender a demanda da necessidade dessa região, que precisa ter essa mobilidade. Por exemplo, qual é a cidade que mais cresce? E o IBGE tem mostrado, é Praia Grande, pelo êxodo de pessoas de Santos para Praia Grande, pela questão até dos valores dos imóveis e dos aluguéis em Praia Grande. Só que o VLT vai até a Ponte dos Barreiros. Agora estão discutindo como é que é o BRT, que, em outras palavras, seria o veículo sobre pneus, fazer um corredor de ônibus. Quer dizer, aonde que está o estudo OD, origem e destino? Porque, no meu entendimento, só tem um local de expansão de crescimento, é o litoral sul, porque as cidades aqui estão um pouco truncadas de crescimento. E é lá que tem que melhorar o transporte. Exatamente. Bom, meu amigo Cláudio Fernando, obrigado pela sua participação. Tem mais assuntos, mas você volta mais vezes. E olha, é uma satisfação e orgulho estar aqui na TV Ilha do Sol. Eu aposto nesse projeto porque eu aposto na região e da participação dos nossos telespectadores. Um abraço assim, ó, muito forte. Amanhã tem mais, a partir do meio-dia, aqui na TV Ilha do Sol. Com imagens aqui da ponta da praia, nós encerramos o nosso programa de hoje. Tchau, tchau. Até amanhã. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas, alugue o carro que sempre quis na Unidas.